Nessa aula eu vou mostrar como trabalhar com o Watch, tanto na Options API como também na Composition API. Então aqui no app.view, eu vou começar com a Options API. Eu venho aqui, crio a estrutura e vou colocar aqui no Data, vou criar uma propriedade reativa que vai se chamar Name, que vai ser uma string vazia. Primeiro momento vai ser uma string vazia. E vou colocar aqui o Name, vou chamar o Name aqui em cima e vou colocar um BR. Embaixo eu vou colocar o Input. E nesse input eu vou colocar um vModel, onde eu vou colocar, claro, o name. Agora, quando eu altero o conteúdo desse input, automaticamente ele já vai alterar o name. Isso você já sabe. Mas como que eu faço se, olha só, se eu quiser ficar observando as alterações nesse name? Cada alteração eu faço alguma coisa. Como que eu faço isso para ficar observando a cada mínima alteração nesse name? Olha só. Eu vou colocar aqui, depois do data, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o watch. E dentro desse watch eu vou colocar o name, que vai ser como se fosse uma função. E vou colocar, por enquanto, console.log vai ser observando o name. E agora eu vou rodar o npm run dev e vou abrir lá no navegador. E eu vou digitar aqui Alexandre. Até aqui nada demais, né? Tudo tranquilo. Mas eu vou inspecionar esse elemento, ou seja, eu vou abrir o console. E olha só o que apareceu, observando o name. Eu vou atualizar, eu vou digitar o A, olha só, observando o name. L, observando o name. Então, a cada vez que eu digito uma letra aqui, ele dispara o watch do name e pega o que está lá dentro da função do name. E veja que aqui ele disparou duas vezes, está vendo aqui, ó? Disparou duas vezes. Por quê? Porque eu digitei o A e o L. Se eu digitar o E, disparou 3 vezes. O X, 4 vezes e assim por diante. Então agora aqui, no watch do name, aqui, eu posso colocar por parâmetro o seguinte, olha só que legal. New value e old value. Esses nomes aqui não precisam ser exatamente esses, mas é meio que um padrão utilizá-los. Eu vou colocar aqui, vai ser new value e old value. Eu venho aqui agora, olha só que legal. A, e apareceu o A, e apareceu uma empty string, porque esse daqui é o new value e esse daqui é o old value. Por que que apareceu uma empty string no old value? Porque o valor anterior, o valor que estava no input, é uma string vazia, uma empty string. E o A é o novo valor, é o valor que eu digitei aqui, é o A. Se eu colocar o L, olha só, o AL é o novo valor e o A é o valor antigo. Olha só que interessante. Mas só que tem um problema, que é quando eu trabalho com objetos. Se eu quiser ficar observando alguma propriedade de um objeto, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui, vai ser person, e vou colocar o first name vai ser uma string vazia, e o last name também vai ser uma string vazia. E vou colocar aqui em cima que eu quero ver o person.firstName, e aqui vai ser também, claro, o person.firstName. E agora, e se eu colocar aqui no watch o person? Lembrando que o nome aqui do watch tem que ser o nome da propriedade reativa, porque o watch ele observa a propriedade reativa. Então, vou colocar aqui o person. Olha só o que vai acontecer. Olha só que interessante. Eu venho aqui e apareceu unhandle. Ah, tá. É person aqui, ó. Person. Tá aqui o person aqui. Olha só. Eu vou digitar o A e o L, o E e o X e não acontece nada. Ele não fica observando. Por que que não observou? Porque quando eu trabalho com objetos, ele não funciona dessa maneira assim. Olha só, se eu quiser ficar observando o first name, eu vou colocar aqui person.firstName. É meio que contra-intuitivo trabalhar dessa maneira, né? Porque é uma string trabalhando como se fosse uma função, porque logo depois da string eu estou abrindo e fechando parênteses e colocando os parâmetros aqui dentro. É meio que contra-intuitivo, mas é dessa maneira que ele trabalha. Olha só que legal. Ah, olha só, está funcionando normalmente. Legal, né? Mas e se eu quiser ficar observando as alterações
em todas as propriedades. Vem aqui e coloco desse jeito. Vai ser person. Vai ser 2 pontos. Abro e fecho um objeto. Quer dizer, tá certo. Abro e fecho um objeto e coloco aqui dentro, e coloco o handler. O handler tem que ser exatamente esse nome. Tem que ser o handler. Deixa eu só colocar aqui. Então, eu crio aqui o person, que é a propriedade reativa, e coloco dentro dele, dentro da abertura e fechamento de chaves, eu coloco o handler. E nesse handler, olha só, nesse handler, daí sim nele eu coloco o new value e old value. Mas será que mesmo assim ele funciona? Vamos lá. Alexandre. Não está funcionando. Por quê? Porque eu tenho que colocar aqui embaixo, logo depois do handler, eu tenho que colocar o deep true. Ou seja, ele vai ficar observando todas as propriedades do person. E agora vamos ver o que vai acontecer. Alexandre. Tá vendo o proxy? Esse daqui é do new value e esse daqui é do old value. Mas veja que ambos são praticamente a mesma coisa. Então, quando eu trabalho com deep true, o old value e o new value, eles são praticamente a mesma coisa. Quer dizer, são praticamente não, eles são a mesma coisa. Então, aqui, tá vendo aqui, ó, o Ale e aqui também o Ale. Então, esse é o new value e esse é o old value. Se eu vier aqui e colocar, vai ser somente value ou somente val de value e coloco aqui console.log val.firstName. Olha só, agora ele vai pegar o meu nome, olha só, Alexandre. E se eu quiser pegar o last name, eu venho aqui e coloco, deixa eu colocar um outro input aqui, esse aqui vai ser do last name. Daí eu venho aqui e coloco val.lastName, porque agora ele observa tanto o first name como também o last name. Olha só, Cardoso. Legal, né? E agora eu vou mostrar como trabalhar com a Composition API. Vem aqui, tiro tudo isso, eu vou criar uma estrutura da Composition API, que vai ser esse aqui. E vou colocar aqui no template, vai ser o input. Input vai ser com vmodule name, vbind não, vmodule name. E vou colocar aqui em cima o name. E vou colocar aqui um br para ficar cada um em uma linha. E vou importar aqui, vai ser o ref e também o watch. Olha só, quando eu trabalho com a Composition API, eu tenho que importar o watch. Vai ser from view. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a Composition API. Fica muito mais fácil, fica muito mais, como que eu vou dizer, muito mais natural trabalhar com o view. Porque se eu precisar trabalhar com o watch, eu importo ele. Se eu precisar trabalhar com o ref, eu importo ele e assim por diante. E também já vou importar o reactive, porque eu sei que eu vou trabalhar com ele. Eu vou colocar const name igual a ref, vazio, e eu vou colocar também o const person vai ser igual ao reactive, que vai ser um objeto, onde eu vou colocar o first name e o last name. Deixa eu só colocar agora aqui embaixo, vai ser o watch. Tá, então deixa eu só colocar aqui no vmodule, já coloquei só para ver se está funcionando. Eu vou vir aqui só para ver se está dando algum tipo de erro. Beleza, não está dando. Então agora vem aqui, coloco o watch e coloco aqui no primeiro parâmetro, eu coloco o nome da propriedade reativa que eu estou observando, porque o watch ele trabalha em cima das propriedades reativas. Deixe isso muito bem claro na sua mente. O watch ele trabalha nas propriedades reativas, ele observa as propriedades reativas. Eu vou colocar aqui o name, e agora vai ser uma arrow function, e vou colocar aqui na arrow function o new value e também o old value. Vou colocar um console.log new value e old value. Lembrando que esses nomes, o old value e o new value, não precisam ser exatamente esses nomes. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui o A, olha só, o A e empty string. Alexandre, olha só. Então ele pega o new value e o old value. E agora com um objeto, eu venho aqui e coloco o person.firstName, porque eu quero pegar o firstName, person.firstName, e vou colocar aqui no watch, deixa eu só comentar isso aqui, chamar agora aqui embaixo de novo o watch, e vou passar o quê? Olha só, se eu passar o person,
Será que vai funcionar? Vou colocar aqui o new value. Old value. Faço uma cópia disso, coloco aqui embaixo. Vamos ver. Olha só. Eu vou digitar e apareceu o proxy. O proxy tanto com o new value como com o old value. É como se eu estiver trabalhando com o deep true lá na Options API. Porque veja que o new value e também o old value, eles são a mesma coisa, eles têm o mesmo valor, o A, tá vendo? Se eu colocar aqui o new value.firstName e o old value.firstName, olha só, eles são literalmente a mesma coisa. Então, quando eu trabalho dessa maneira, no watch, passando o objeto inteiro, olha só, passando o objeto inteiro, quer dizer que eu estou observando o objeto inteiro, mas só que tanto o new value como o old value, eles têm o mesmo valor. E agora eu vou colocar somente um valor aqui, somente o value, o val, e vou colocar aqui val.firstName, val.firstName. Agora vem aqui, opa, atualizo, clico aqui, quer dizer, digito aqui, Alexandre, olha só, beleza, né? E se eu quiser observar o last name também, vem aqui e coloco person.lastName. Opa, last name. E agora vem aqui e coloco last name. Ele vai observar também o last name. Cardoso. Beleza, né? Mas agora e se eu quiser observar somente uma propriedade? Somente uma propriedade. Se eu vier aqui e colocar .firstName. E aí, será que funciona? Eu vou colocar aqui val. Vem aqui, atualizo. Deixa eu só tirar aqui o last name. Deixa eu só ver se está certo. Está tudo certinho, perfeito. Val, tá certo. Eu atualizo e já deu um warning aqui. E se eu digitar aqui qualquer coisa, ele não funciona. Está acontecendo alguma coisa. Então ele está falando o seguinte: invalid watch source. Então a fonte que eu estou observando, que no caso é o person.firstName, esse aqui, ó. O person.firstName, o que ele está falando? Empty string, a watch source can only be a getter setter, quer dizer, getter effective function. Então é o seguinte, quando eu fico observando somente uma propriedade de um objeto, eu tenho que fazer o seguinte, olha só, eu tenho que vir aqui, deixa eu dar um espaço aqui, e colocar aqui, isso aqui, e pronto. Então eu coloco no primeiro parâmetro do watch, eu coloco uma arrow function e retornando o person.firstName. Daí agora aqui no val eu vou conseguir resgatar sem problema nenhum. Olha só, o erro já sumiu e coloco aqui Alexandre. Olha só. Mas será que existe o new value e old value nesse daqui? Dessa maneira, vamos ver. New value e old value. Vamos ver. Vem aqui, atualizo. Olha só, funcionou. Então, essa maneira aqui, eu gosto de traçar um paralelo lá na Options API, quando eu trabalhei dessa maneira, colocando o person.firstName e chamei aqui o new value e o old value. Bem legal, né? Então, é assim que você trabalha com o watch, tanto na Options API como também na Composition API.